Oi, seja bem-vindo à quarta aula de SOF. Na aula de hoje começaremos a criar nossas próprias regras dentro da base já montada. Na aula de hoje também falaremos sobre os comandos de client, e dentro deles, o comando de newline e o clink. Vamos à aula. Na aula de hoje falaremos sobre os comandos de client. Eles também são conhecidos como comandos de chat, e são usados para melhorar a experiência entre o usuário e a SOF. Eles são facilmente reconhecidos pela sintaxe C2 pontos, e aqui ao lado eu tenho uma lista com todos os comandos em C2 pontos. Neste curso, nós trataremos sobre clink, newline e image. Os demais listados não serão abordados aqui. O primeiro comando a tratar a respeito de C2 pontos é o newline. Ele serve para quebrar a linha quando você está escrevendo uma resposta. Ele também pode ser utilizado repetidamente. Assim você quebra mais de uma linha, gerando um espaçamento na resposta. E ele funciona em diversas interfaces. Então, quando você utiliza uma SOF num WhatsApp, ou num Facebook, ou outro tipo de interface, esse comando garante que haverá quebra de linha e separação do texto. Aqui ao lado nós temos um quadro mostrando como o editor escreve, como ele está vendo na edição, é o quadro de cima. E no quadro de baixo é como isso vai aparecer para o usuário. O comando clink também é outro comando muito utilizado em SOF. Ele serve para guiar o usuário, passando em suas filhas e gerando assim fluxos. A funcionalidade dele é que ele permite que o usuário clique e você pode utilizar ele como botões. Ele também é permitido o uso de hiperlinks, ou seja, você pode destinar o usuário para fora da SOF. É permitido também utilizar como a construção de menus simples. Geralmente, para construir menus dentro da SOF, nós utilizamos o comando de árvore, ctree, mas esse comando será tratado só futuramente, e em menus mais simples você pode utilizar o clink. O uso mais comum de clink são para as opções sim e não. Quando você cria um comando de clink, aparecerá para você esse quadro que está aqui ao lado. Ele tem algumas abas. A primeira aba, ou melhor, o primeiro campo é o campo de etiqueta. É o texto que aparecerá para o usuário, o que ele está vendo. Caso seja um hiperlink, você precisa colocar um URL, que é o campo de baixo. Se você colocar o URL, a SOF entenderá automaticamente que aquilo é um hiperlink. O alvo é se esse hiperlink será destinado para uma aba de navegador diferente ou se vai ser nessa mesma aba que ele já está utilizando. E o valor é um campo que serve caso você queira que a SOF entenda alguma outra coisa. Por exemplo, vamos dizer que você coloque um sim na resposta da etiqueta, ou seja, é como se o usuário estivesse digitando sim, mas na verdade você quer que a SOF entenda um não, ou alguma outra palavra, ou algum outro contexto. E o usuário não saberá disso, somente a SOF. Caso você não preencha a aba de valor, a SOF entenderá o que está escrito dentro da etiqueta. Vamos a alguns exemplos na prática. Para o nosso exercício, nós vamos acessar a base que nós já criamos anteriormente na aula passada. Vem em edição. Para criar uma regra nova, basta vir na aba de regras, que é esta mesma, e criar uma nova. No caso, eu já criei uma aqui para utilizar com vocês. Ao criar uma regra nova, todos esses campos estarão vazios. Vou explicá-los. O primeiro é o nome. O nome é o nome da regra que você quer dar para essa pergunta e resposta, para essa interação que você está criando com a SOF. No meu caso, estou criando uma regra sobre como assistir ao curso, este curso que nós estamos fazendo. Uma boa prática editorial é colocar o tema da sua regra entre colchetes na frente. Isso não influencia em nada, mas fica muito mais prático futuramente para você poder editar e saber do que aquela regra se trata. No campo etiqueta, é o cerne da questão. Sobre o que isso está falando? Sobre o que essa regra está falando? Qual é a pergunta fundamental dessa regra? Nesse caso,
assistir ao curso. E se ele está na etiqueta, ele deve estar no campo de perguntas também. Categoria é uma forma de você, simplificadamente, conseguir separar alguns conteúdos na hora que você estiver editando. Ela não influencia também na usabilidade do usuário, mas vai facilitar para você na hora de separar algumas coisas. Então, nesse caso, eu vou colocar como uma categoria diálogo, mas você pode criar uma categoria nova clicando aqui. Nas perguntas, você deve colocar as perguntas que o usuário deve fazer ou como o usuário vai chegar até esse conteúdo. Nesse caso, assistir ao curso é a primeira delas. Quero assistir às aulas, como fazer o curso da Sophie. Quero assistir ao curso pelo YouTube. Note que ele dá uma qualidade para essa pergunta. A própria Sophie entende que essa é uma pergunta bem formulada, porque ela tem muitos conteúdos que facilitam ela a entender sobre o que está falando. Caso uma pergunta seja pequena, ela pode considerar essa uma pergunta pobre. Não vai dar algum problema, mas é melhor que sua base esteja melhor enriquecida. Depois de colocar a pergunta, você não precisa utilizar acentuação, adicione ela aqui. E para a resposta, utilize o campo de respostas. Nesse caso, eu já preparei uma resposta que eu quero que ela dê. Vou jogar ela aqui para poder editar. Então, o que ela está me respondendo? Vou aumentar um pouco a tela para facilitar. Que ótimo! Bem, para assistir ao curso de editorial, basta que você utilize o link aqui. Eu quero que esse link aqui seja um C-Link e me jogue para uma outra tela, no caso, esse campo do YouTube. Então, eu já copiei ele aqui e vou transformar isso, na verdade, num comando de C-Link. O que eu quero na etiqueta é o que o usuário vai ver. Então eu quero que ele veja a palavra aqui, em letras maiúsculas. A URL é para onde eu quero que ele seja direcionado. Nesse caso, eu quero que ele seja direcionado para o YouTube. Ele vai abrir na nossa aba ou numa outra? Então vamos abrir uma nova. Note que o campo valor já foi cancelado, afinal é uma URL, é um hiperlink, a Sophie precisa entender isso. E eu vou confirmar. Note que ele transformou tudo isso num grande comando. Se você quiser editar este comando, basta dar 2 cliques nele, que ele vai abrir novamente. Aqui há algumas linhas sendo puladas. Lembrando que para pular linha, você utiliza o comando newline. Então vou acrescentá-lo aqui. Vai em C, newline. Ele não tem configurações, afinal ele só tem uma função, que é de pular linha. E ele já está aqui. Se eu quiser mais de uma linha, eu posso simplesmente copiar, colá-lo e utilizar quantas eu quiser. Nesse caso, eu também quero que tenha uma quebra de linha aqui. Aqui abaixo, ainda no mesmo balão de conversa, eu quero que a Sophie me apresente algumas opções para continuarmos essa conversa. Então, eu vou criar com o C-Link mesmo 2 opções de um menu simples. Prêmios da Sophie e sobre a UP. Como eu vou fazer isso? Vou utilizar novamente o comando C-Link. Dessa vez, não é um hiperlink, então eu não tenho URL. Eu só tenho a etiqueta Prêmios da Sophie e ela vai realmente entender essa frase e eu não preciso editar mais nada nesse caso. E eu também quero sobre a Sophie. Novamente esse link sobre a Sophie. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando botões para o usuário. É como se ele estivesse respondendo para a Sophie exatamente o que está escrito nas caixas. Depois que você termina de colocar e fazer a sua edição, você vem em adicionar e salvar. Para fazer com que a regra esteja em funcionamento, como dito na aula passada, você deve publicá-la.
Pronto, ela está publicada. Venha no Chatter para fazer o teste. Vamos testar. Muito bem, ela transformou e fez a quebra de linha, como foi pedido, me deu o botão de clicar e 2 botões novos para utilizar. Nesse caso, ela não vai ser direcionada para lugar nenhum, afinal, para cada uma dessas, você precisa criar uma regra filha, ou mesmo uma regra pai com a mesma entrada que você colocou. Mas o clique aqui vai te levar diretamente para o site externo da SOF. É isso. Obrigado pela aula.